Aí, ó. Obrigado, Raniele Veloso. Boa noite. Olha, o Osmando traz para a gente uma correção do STF numa lei subjetiva, Osmando. Explica para a gente. Olha, o STF hoje finalmente fixa um parâmetro para a questão de diferenciação do uso relativamente ao tráfico, tirando do julgamento, do pré-julgamento do policial, da autoridade policial, que ao flagrar alguém portando determinada quantidade de maconha, possa ser presa, como tem acontecido no Brasil, em que normalmente os negros, pretos e pardos, quando são flagrados com a quantidade pequena que poderia ser considerada de uso próprio, eles são considerados traficantes. Esses estudos do IPEA e do INSPER têm mostrado claramente o que tem acontecido. Por exemplo, em São Paulo, a Polícia Militar recentemente pôs na cadeia, criminalizou e pôs na cadeia 31 mil negros, pardos e pretos que foram flagrados com quantidade que seriam compatíveis ao uso. E os brancos, nas mesmas circunstâncias, foram considerados usuários, enquanto os negros, pobres e pardos foram considerados traficantes e colocados na prisão. Esse número de prisões tem subido de forma arbitrária, exorbitante, chega hoje a 832 mil o número dos aprisionados no sistema prisional brasileiro. A decisão de hoje de dar o direito da pessoa portar até 40 gramas de maconha estabelece, então, esse limite real que não existia na legislação anterior, que, por não ter tipificado e por não ter feito a distinção do que era porte, do que era uso, do que era tráfico, permite que a autoridade policial faça o seu julgamento no momento da apreensão e aí mande essas pessoas para a cadeia. Isso vai acabar porque a partir de agora não pode mais haver esse tipo de prisão. Uma recomendação importante foi feita pelos ministros no julgamento de hoje é que o governo federal adote medidas de conscientização, inclusive os próprios ministros hoje determinaram o descontingenciamento de verbas do Fundo Nacional Antidrogas para a promoção de campanhas educativas junto aos massivas nos meios de comunicação e todos os meios de comunicação, no sentido de atingir os jovens para orientá-los sobre os malefícios que as drogas acarretam na vida de cada um. Então, é também uma medida que eu acho da maior importância, o governo federal e os governos estaduais e os governos municipais usarem esses recursos do Fundo Antidrogas para fazer campanhas educativas, inclusive nas escolas, sobre os riscos que as drogas representam para os adolescentes e os jovens futuros. Acho que é uma medida importante e acho que a gente pode diminuir muito o número de detenções e pode, a partir de agora, passar a ter mais respeito, evitando esse racismo estrutural que está na cara de cada um, que a cada dia é praticado a cada instante no Brasil. Agora me chamou a atenção, Cíntia, no trecho da decisão do STF que diz, olha, 40 gramas é a quantidade estabelecida, salvo o Congresso tomar posteriormente uma decisão diferente, ou seja, foi feita uma ressalva. O que o Supremo sinaliza ao citar o Congresso, o papel que o Congresso tem nessa definição após tomar uma decisão?
Eu acho que sinaliza a mesma coisa que o próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, sinalizou numa entrevista hoje, que não quer briga com o STF. Ele disse, não, eu não vou falar sobre a decisão, é ele que está em Lisboa. O Supremo, na verdade, foi demandado. Hoje eu assisti a uma entrevista do ministro Barroso, presidente do Supremo, dizendo o seguinte, olha, nós somos demandados, chegam as ações aqui, nós precisamos julgar essas ações. E o Osman tem toda a razão. O que, na verdade, o Supremo fez foi enfrentar algo que o Brasil não tem coragem de enfrentar, que é trazer, expor para o próprio Brasil essa injustiça social que existe, que é você fazer operações policiais e encarar de uma forma quando essas operações são feitas em lugares da periferia e quando elas são feitas em lugares onde existe uma população de renda mais elevada. Há, de uma forma muito clara no Brasil, e isso é visto por todo mundo, desde os advogados até os próprios policiais, operações que são diferenciadas. Então, você tem quem usa de maconha, que foi a grama naturida, ou que definida, melhor dizendo, em relação ao porte e ao tráfico, na periferia, essa pessoa é vista traficante. Se for na arte de um lugar, de um bairro mais rico, de pessoas mais ricas, isso é atenuado. Então, não é mais possível que o Brasil continue fazendo essa diferença. E as estatísticas mostram isso. É preciso encarar essa situação. O Brasil tem medo de falar de determinadas coisas, como uso de drogas, o aborto, está tudo no mesmo mote. E eu acho assim, muito triste que essa pauta da descriminalização do porte de drogas seja extremamente, ou melhor, de maconha, né, que é especificamente de maconha, seja completamente prejudicada por conta das fake news. É triste isso acontecer no Brasil. Kátia, 40 gramas. E há uma expectativa de que o Congresso também se posicione sobre isso, diante dessa bandeira branca, digamos assim, lançada pelos seus presidentes, e que se acredita que vai ser apontado nessa matéria pelo Congresso. Pois é, Ananias, é um aspecto aí, e você falou agora, que eu ia exatamente pontuar, é que parece que aí abriu-se aí um caminho, né? O STF abriu aí um diálogo e o Arthur Lira entendeu, porque o Senado já teve a votação, voltou para a Câmara vai fazer as alterações que necessita fazer, e agora com a decisão do STF abre-se esse caminho. E essa questão de agora ficar claro quem é usuário e quem é traficante, pela determinação da quantidade, pela determinação das circunstâncias, né? Porque tem ali uma quantidade, mas se essa quantidade estiver em outras circunstâncias, a presença de balança, lista de telefônica e etc. Mas o fato, e o Alexandre de Moraes citou esse dado ali no voto dele, infelizmente eu não tenho um número preciso, mas ele mostrou que, conforme o grau de escolaridade, conforme o poder aquisitivo, pessoas que eram pegas com a mesma quantidade de maconha tinham ali tratamentos diferenciados pela polícia. Quanto mais caía o grau de escolaridade, né, a situação mudava. E esse dado para mim foi o que deixou mais claro que esse é um problema, e a questão das drogas é um problema muito maior, a Cíntia lembrou bem, há uma necessidade, se trata uma questão de saúde pública e também de segurança como algo, uma pauta moral, uma pauta religiosa, sabe assim, aí a gente não avança, a questão está exatamente aí. E o não avançar gerou essa problemática. É uma deliberação que cabe ao Legislativo, cabe à Justiça. Essa pauta tem 9 anos, se eu não me engano, é de 2015, né? No STF. Como essa discussão, e é baseada em um caso concreto, né? Sim. Que exatamente foi o que fez o Alexandre de Moraes levar esses dados lá e falar na hora do seu voto. Então, acho que agora se avançou. Não como se deveria, o processo não ocorreu como deveria ocorrer, não havia necessidade
de esticar a corda, dessa tensão ali entre os poderes, dessa questão de quem está invadindo a prerrogativa de quem. Não era para ter acontecido isso. Se, como a Cíntia lembrou bem, se encarássemos a situação como ela tem que ser encarada, sim, não teríamos chegado a esse ponto, mas acho que agora avançou. Alex. Alex está me ouvindo? Não? Oi? Vai lá, Alex. Ananias, para resumir essa situação, eu acho que a gente coloca naquela coisa da cartela de cores e também dos endereços, né? Porque a gente sabe que há uma diferenciação no tratamento da polícia, não vou generalizar, mas de alguns agentes policiais que fazem sim uma abordagem muito mais dura com pessoas da periferia, com pessoas de cores mais escuras, pessoas pretas, porque essas pessoas geralmente estão inseridas nesse contexto de periferia. Infelizmente, essa é a realidade brasileira e de diversos países também. Então, a abordagem é diferente, a forma de tratamento até mesmo nessa abordagem é totalmente diferente, e isso tudo tem um porquê. A gente sabe que é uma questão histórica, é um contexto histórico, mas no Brasil a gente sabe que acontece dessa forma. E sobre a questão do posicionamento de Arthur Lira, de Pacheco, nenhum pode falar nada. Todos os dois têm que ficar pianinho, porque eles tiveram desde 2015 a possibilidade de levar para o debate, tanto no Senado como na Câmara, essa proposta, essa ideia. E nenhum quis agir, justamente por conta desse medo que a Cintia falou, de que o Brasil não tem essa coragem para encarar de fato, de frente, né, na verdade, os problemas que a gente tem vão só se acumulando. E aí as pautas de costumes vão chegando, e aí a polêmica vai crescendo e os deputados e senadores não querem fazer essa meia-culpa, não querem ali desagradar a base eleitoral, não querem desagradar eleitores. Então eu acho que é um debate que já deveria ter sido feito, a gente já deveria ter superado, até porque países ainda com economia melhor, com índices melhores do que o Brasil, já liberaram, a exemplo dos Estados Unidos, que é uma realidade diferente, é importante que seja destacado, mas já tem também. Então, eu acho que foi uma discussão tardia. STF acerta em agir, já que o Congresso Nacional não agiu desde 2015 para cá, e aí, colocado em prática, traga a diferença. Eu vi algumas postagens hoje dizendo que isso não iria mudar muita coisa, mas, na verdade, a gente sabe que na prática deve sim mudar, porque deve ser feita essa diferenciação, né? E, na verdade, tratar todo mundo do mesmo modo, mesmo sendo rico ou sendo pobre, morando na periferia ou fora dela. Bem, olha, vamos agora ao nosso giro de notícias.